Desculpa pelo atraso, gente. Hare Krishna. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janarajana Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari
Shila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Obrigado, Senhora. Hare Krishna. Muito bom dia. Então, continuando o nosso estudo do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 1, texto 28 e 29. O título desse capítulo é a Árvore Genealógica das Filhas de Manu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Deixa eu confirmar aqui. Capítulo 1. Então, versos 28 a 29, tá? Confirmem aí, por favor. Eu sei que aí tem a Sundarani, o Marcelo, tem outros aqui que são assíduos, né, nessas lives da ISKCON Rio. Confirmem, por favor, se é esse verso mesmo, 28 e 29. Eko Mayeha Bhagavan Vivida Pradhanais Chiti Krita Brajanhaya Katanuyuyam Atragatas Tanubritam Manasopidurat Bruta Prasidata Maham Iva Vismayome. Então, a tradução: eu chamei pela suprema personalidade de Deus, desejando um filho semelhante a ele, e pensei somente nele, mas, embora ele esteja muito além da especulação mental do homem, todos vós três viestes aqui. Por favor, deixai-me saber como viestes, pois estou muito confuso sobre isso. 28, 29 e 30. Ah, maravilha. Obrigado. Então, comentário de Srila Prabhupada. Atrimuni estava confiantemente cônscio de que a suprema personalidade de Deus é o Senhor do Universo, de modo que orou a este Senhor Supremo. Ele estava surpreso, portanto, de que os três tivessem aparecido. Então, próximo verso 29. Maitreya vacha iti tasya vacha shrutva trayaste vibudashava pratyahu shlakshnaya vacha prahasyatan rishim prabhu. Tradução: o grande sábio Maitreya continuou: ao ouvir Atrimuni falar dessa maneira, as três grandes deidades sorriram e responderam com as seguintes palavras doces. Deva uchu yata kritaste sankalpo bhayam tenaiva nanyata tat sankalpasyate brahmam yatvaidhyavati yevyai Yat Vaidhyayati Te Vayam. As três deidades disseram a Atrimuni: querido Brahmana, és perfeito em tua determinação, e por isso tudo acontecerá conforme decidiste, e não de outra maneira. Todos nós somos a mesma pessoa em que meditastes, e por isso viemos todos a ti. Comentário de Srila Prabhupada.
Sem especificação, Atrimuni pensou na personalidade de Deus. O Senhor do Universo, embora não tivesse ideia clara sobre o Senhor do Universo, nem sobre sua forma específica. Mahavishnu, de cuja respiração emanam milhões de universos e em quem eles novamente se recolhem, pode ser aceito como o Senhor do Universo. Garbhodakashai Vishnu, de cujo abdômen brotou a flor de lótus, que é o local de nascimento de Brahma, também pode ser considerado o Senhor do Universo. De modo semelhante, Kshirodakashai Vishnu, que é a suprema personalidade, a superalma de todas as entidades vivas, também pode ser considerado o Senhor do Universo. Então, sob a ordem de Kshirodakashai Vishnu, a forma Vishnu, dentro deste universo, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva também podem ser aceitos como senhores do universo. Vishnu é o Senhor do universo por ser um mantenedor. De modo semelhante, Brahma cria os diferentes sistemas planetários e sua população, de modo que ele também pode ser considerado o Senhor do universo. Ou então, o Senhor Shiva, que em última análise é o destruidor do universo, também pode ser considerado seu Senhor. Portanto, uma vez que Atrimuni não fez menção específica sobre quem ele queria, todos os três, Brahma, Vishnu e o Senhor Shiva, apareceram diante dele. Eles disseram: como estavam pensando em ter um filho exatamente como a suprema personalidade de Deus, o Senhor do Universo, tua determinação será cumprida. Em outras palavras, a determinação de alguém é satisfeita de acordo com a força de sua devoção. Como se afirma no Bhagavad Gita 9.25, Yanti Deva Vrata Devam, Pritim Yanti Priti Vrataha. Se alguém está apegado a um semideus em particular, ele é promovido à morada deste semideus. Se está apegado aos pitás ou antepassados, ele é promovido ao planeta deles. E da mesma forma, se alguém está apegado à suprema personalidade de Deus, ele é promovido à morada do Senhor. Deixa eu repetir aqui. Da mesma forma, se alguém está apegado à suprema personalidade de Deus, Krishna, ele é promovido à morada do Senhor Krishna. Atrimuni não tinha concepção clara sobre o Senhor do Universo. Portanto, as três deidades presidentes, que são realmente os senhores do universo, nos três departamentos, nos modos da natureza, apareceram todos diante dele. Portanto, de acordo com a força da sua determinação de ter um filho, seu desejo seria satisfeito pela graça do Senhor. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Yena Bhutale Swayamrupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, repetindo os versos de hoje. Eko Mayeha Bhagavam Vivida Pradhanais Chitrikshna Prajanaya Katam Nuyuyam Atragatas-tanubritam Manasopi Durat Buddha Prasidatamaham
ivam vishmayo me. Maitreya uvacha iti tasya vacha shrutva trayaste vidudashava pratyahu shilakshnaya vacha prahasyatam rishim prabhu deva uchu yata kritaste sankalpo bhavyam tenaiva nanyata satsankalpasyate brahmam yatvaidhyayati te vayam. Eu chamei pela suprema personalidade de Deus, desejando um filho semelhante a ele, e pensei somente nele, mas, embora ele esteja muito além da especulação mental do homem, todos vós três viestes aqui. Por favor, deixai-me saber como viestes, pois estou muito confuso sobre isso. O grande sábio Maitreya continuou. Ao ouvir Atri Muni falar desta maneira, as três grandes deidades sorriram e responderam com as seguintes palavras doces. As três deidades disseram a Atri Muni: querido Brahmana, és perfeito em tua determinação, e por isso tudo acontecerá conforme decidistes, e não de outra maneira. Todos nós somos a mesma pessoa em que meditastes, e por isso viemos todos a ti. Hare Krishna. Então, uma passagem muito linda do Srimad Bhagavatam, onde aqui temos os destaques de um dos Sapta Rishis. Então, existem na cosmologia védica, na criação cósmica, existem 7 sábios originais. Tá? Também temos a ideia de que tem os 12 Mahajanas, as 12 grandes janas, ou grandes personalidades encarregadas de transmitir o conhecimento védico. Da mesma maneira, nós estamos vendo aqui, nesta passagem, a árvore genealógica dos filhos de Manu, 7 grandes sábios originais. Marichi era um deles, Atri, Angira, Pulatsya, Pulaha, Kratu e Vashishta. Tá? Qual era a função desses Sapta Rishis? Então, de modo geral, eles tinham grandes atribuições. Tá? Primeiro, eles eram progenitores. A ideia da criação do nascimento desses Sapta Rishis era chamados Prajapatis, tá? Os progenitores, aumentar ou expandir, né, a população do universo. Eles também tinham de preservar e transmitir o conhecimento védico e também guiar os reis e administradores, assim, para manter a ordem cósmica, tá? No caso aqui específico, Atri Muni era conhecido por sua grande austeridade e pureza. Esse aqui está se descrevendo aqui nessa passagem do Bhagavata. As tapassas, 100 anos meditando, imagine, numa montanha. E sua missão principal foi estabelecer uma linhagem de sábios devotos de Krishna. E aí ele meditava, para essa linhagem ocorrer, ele meditou em ter bons filhos. Imagine, ele queria, para cumprir bem o seu dever, ele falou, somente conseguirei cumprir o meu dever se tiver, né, uma esposa bacana para gerar filhos poderosos. Então, ele teve dentro do coração, primeiramente, esse projeto, tá, de vida familiar ideal, e depois ele pensou o que nós chamamos no início da Gita, Prabhupada fala de Garbhadana Sanskara. Garbha quer dizer o embrião, ventre. O dana, o ritual, o sacrifício, né, da concepção de um filho perfeito. Então,
O plano dele era tão audacioso que ele queria ter um filho semelhante a Deus. Eu quero um filho semelhante ao Criador do universo, ao controlador do universo. E assim foi. Ele foi muito determinado, né, na força da sua meditação e na sua meditação profunda. Então, decorrente a isso, o desejo dele foi satisfeito. Sua oração era muito simples, né? Que o Senhor do Universo me conceda um filho semelhante a tu, né? Semelhante a você, tá? Então, um detalhe importante que ele meditava no Senhor Supremo, mas sem assim especificar claramente, né, uma forma particular. Assim como a nossa teologia fala do monoteísmo polimórfico, né? Então, Prabhupada, quando ele descreve os Dasavataras, as 10 encarnações de Krishna principais, ele é muito enfático, né, ao dizer que um devoto ele pode se atrair a qualquer uma desses avatares de Krishna e está tudo bem. Porque é natural, né, o devoto no seu coração sentir-se apegado à forma de Nishinradeva, à forma de Syorama, à forma de Varaha, Kurma, Matsya, Balarama e assim por diante. E esse é o monoteísmo. Deus é um que se manifesta em muitas formas diferentes. E só que Atrimuni, ele não tinha esse conhecimento prévio. Então, simplesmente ele pensou, eu quero um filho semelhante ao Senhor do Universo. Ele não pensou, eu quero um filho semelhante às qualidades de Rama, Nishinra, Varaha, Kurma, Matsya. Não, a meditação dele era genérica, né? Desejava um filho semelhante, né, ao Senhor do Universo. E assim, aqui nessa passagem, no verso 28, ele fala que, olha, por que apareceu? E ficou confuso, por que apareceu 3 senhores do universo, se eu meditei em apenas um? Aí no comentário, Srila Prabhupada justifica de uma forma muito interessante, né? Ele fala que Mahavishnu é o Senhor do Universo. Inclusive Brahma, quando ele descreve Mahavishnu, ele fala Tasya Kala Vishesha, que Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, que ele manifesta essa forma de Mahavishnu, que apenas respirando uma vez dos poros do seu corpo, ele aparece em milhões e milhões de universos. Uma vez respirando, imagine. E a inalação dele, quando ele inala, ele inspira, o tempo da sua inalação ou da sua inspiração é o tempo da dissolução do universo. E Prabhupada fala que essa é a cosmologia original, essa é a criação original. Tem 2 tipos de criação, né? Sarga e Visarga. A criação total do universo e depois a criação e a aniquilação também parcial do universo, que é a criação de Brahma. Então, mais aqui no comentário, Prabhupada fala que o primeiro Senhor do Universo é Karanadakashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu. E depois vem Karanadakashai Vishnu, que dá origem a Brahma, que também é considerado o Senhor do Universo, e depois Kshirodakashai Vishnu, que é o Paramatma, que dá vida a tudo. Inclusive, Prabhupada explica que é o Kshirodakashai Vishnu, o terceiro Vishnu, que é a causa de todos os avatares de Krishna, inclusive o Senhor Shiva, tá? Porque o Senhor Shiva, ele aparece como um Guna Avatara, um dos Gunas Avataras que apareceram para Atrimuni. Ele aparece como, originalmente, né, como o olhar de Mahavishnu, porque Mahavishnu, quando ele fecunda, tem o momento da criação, que a primeira fase da criação é chamada Pradana. Pradana quer dizer o início, né, o começo. É onde o universo ainda não manifestou os ingredientes, chamado Mahatattva,
os ingredientes para a criação cósmica. Então, tudo está ainda interiorizado, né, Pradana. Inclusive, Prabhupada fala que o Pradana é como uma mulher virgem, uma mulher que ainda não foi fecundada, está planejando ainda ter um filho. E quando ela é fecundada, esse é o momento criacional. Nesse segundo momento, Mahatattva, todos os ingredientes necessários para a criação estão ali latentes ainda. E aí quando Mahavishnu ele fecunda com seu olhar, ele fecunda, né, esse universo, Shiva ele se manifesta como o olhar de Mahavishnu. Ou seja, então Mahavishnu nunca pode ser acusado de ter tocado na natureza material. Por isso ele também é conhecido como Guneshvara. Guneshvara significa o controlador dos gunas. Ele nunca é afetado pelos gunas. Então esse é o primeiro avatar de Krishna, chamado Purusha Avatara. Então, ou as encarnações macho, tá? Então, o primeiro Purusha fecunda o universo através do Senhor Shiva. O segundo Purusha, Garbhodakashayi Vishnu, dá origem a Brahma, e também por isso ele também é conhecido como Senhor do Universo. E por fim, Shiva também é manifesto. Então, se a gente for considerar assim a hierarquia dos 6 tipos ou das 6 categorias de encarnações de Krishna, nós podemos dizer que primeiro é Purusha Avatara, depois Guna Avataras, que esses 3 Vishnus, as 3 deidades que aparecem para a Trimuni, depois Lila Avataras, Manu Avataras, Yuga Avataras e Shakshavesha Avataras. Então, 6 categorias de avataras. E aqui nós estamos vendo os Guna Avataras aparecendo para a Trimuni. E aqui a grande justificativa, a grande resposta para a Trimuni, que ficou confuso. Eu chamei 1 porque apareceu 3. Aí tem até uma discussão, né? Às vezes há uma tentativa fraca de querer comparar esses 3 avataras, os Guna Avataras, Brahma, Vishnu e Shiva, com a Trimurti, né? Ou a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E não, é incomparável, né? Não dá para se comparar. E eu ouvi uma explicação de Acharadeva outro dia, meu mestre, né? Nosso mestre Acharadeva, ele falando que o Pai, Filho e Espírito Santo, mesmo dentro da teologia cristã, são personalidades diferentes, não é que as 3 são uma coisa só. Da mesma maneira, Brahma, Vishnu e Shiva são personalidades diferentes, e dentro desse contexto aqui está se falando, tudo vai acontecer conforme você decidiste. Cada um deles é o Senhor do universo que você chamou. Então, o seu desejo foi satisfeito, Atimuni. Todos nós somos a mesma pessoa em que meditastes, e por isso viemos todos a ti. Como você não especificou quem você queria, se você tivesse meditado assim, eu quero o Senhor Brahma, eu quero o Senhor Shiva, e cada um de nós apareceria. Então apareceram os 3 senhores do universo. E aqui Prabhupada comenta que essa determinação de alguém, toda determinação é satisfeita, né, conforme o nosso desejo. Por isso Krishna diz na Gita, Yanti Deva Vrata Deva. Se o seu vrata, se o seu voto é para os devas, os semideuses, você vai ter com aquele semideus específico. Se o seu voto é antepassado, por isso que temos de tomar muito cuidado com o voto que fazemos, com a adoração que nós canalizamos, com o culto, temos de tomar cuidado com o culto à personalidade que desejamos.
Eu ouço muitas notícias de devotos, não só aqui de São Paulo, mas de outros estados também, aqui na nossa cultura brasileira, de frequentarem, por exemplo, centros de Umbanda, ou irem em outras escolas. Né? Imagine você estar assim, com a mente dividida, confusa, como no caso aqui de Atrimuni, ele não tinha um foco específico. Agora imagine se você se dá ao infortúnio de estar canalizando, né, naquele momento de estar fazendo a sua passagem, de canalizar o seu vrata, o seu voto a uma entidade específica, tá? Da cultura afro, a um antepassado, a um espírito, né? Yantideva Vratadevam Priti Yanti Priti Vrataha. Você vai ter com aquela entidade, entende? Então, trazendo, né, essa situação aqui para Atrimuni, né, ele não tinha uma percepção clara, tá, sobre o Senhor do Universo. Por isso, apareceram essas três deidades, afortunadamente, eram Brahma, Vishnu e Shiva, que nesse contexto aqui eram senhores do universo. Agora imagine se você está conectado com um fantasma, com um espírito, com um semideus, ou uma tradição que não tem nada a ver com essa nobre tradição da árvore genealógica das filhas de Manu, entende? Tudo bem, eu não estou falando aqui com um tom discriminatório, mesmo porque a tradição da Índia antiga, ela surpreende por ser uma tradição assim muito interreligiosa, uma tradição super ecumênica. Então, não é questão aqui, a minha fala não está dirigida à questão discriminatória. A minha fala está dirigida à atenção que temos de ter no nosso vrata, né, no nosso voto. Porque, de acordo com a força da nossa determinação, a gente vai ter um resultado específico. E se você quer ter um destino, tá, elevado, você tem de ter um desejo, né, elevado também, que será satisfeito, graças ao Senhor Supremo. Por isso Krishna fala na Gita, os yogis, ele fala, yogi nam, yoga kisheman vahamiyaham. Eu dou tudo que falta e preservo o que tem. Para quem é aquele que se devota a mim em amor estático, eu dou tudo que falta e preservo o que tem. Então, acho que essa é a mensagem aqui. Prabhupada, ele está enfatizando, né, no seu comentário a importância de ter um foco, né, elevado, tá? Uma meta superior. Então, na tradição de Bhakti, né, esse episódio, né, ele é muitas vezes citado, né, para mostrar que a sinceridade do nosso coração atrai a misericórdia de Krishna. Mesmo quando o nosso conhecimento ainda não está plenamente desenvolvido. Tá? No caso aqui de Atrimuni, está bem claro. O conhecimento dele sobre Krishna, a verdade absoluta, como Senhor Supremo, nesse nosso monoteísmo polimórfico, uma única divindade, origem de tudo, mesmo quando nós ainda não estamos completamente desenvolvidos, plenamente desenvolvidos, nós vamos obter sucesso, tá? Mas isso não significa que a gente não deva canalizar, né, a nossa energia apropriadamente. Daqui a alguns dias, nós vamos receber aqui em Nova Gokula a chegada do nosso mestre Acharyadeva para um festival, o segundo festival Krishna West. Eu estou participando da organização, da programação, então eu posso adiantar para vocês, né, que todo o foco, tá, da programação vai ser justamente o aprofundamento do conhecimento da pessoa divina, do nosso querido Krishna. Então, a Acharyadeva, ele vai focar em palestras, né, do nível acadêmico muito elevado, e também ele vai focar nos acadêmicos brasileiros,
para mostrar para os acadêmicos, né, que o estudo dentro da filosofia, ciência, mesmo literatura, só tem importância se canalizarmos, né, para o Harinama Sankirtana, que foi o título que vocês colocaram aqui, né, do grupo, né, dos devotos da ISKCON Rio de Janeiro. Então, Harinama Sankirtana é o nosso objetivo máximo, que significa glorificar juntos, né, com profundidade, porque Sankirtana não é só cantar junto, é cantar com excelência, é cantar com profundidade. A palavra Sankirtana, na etimologia correta, não é só juntos cantando. Sankirtana é cantar plenamente, o canto pleno. Originalmente, quando Chaitanya cantava na casa de Srivas Thakura, esse canto era tão pleno, tão cheio de êxtase, que todo mundo era arrebatado com o canto. Então era um dever do cantor motivar a todos a cantarem, mas não como um canto performático, mas sim como um canto estático, sabendo que Krishna é o Senhor Supremo e o objeto, né, daquele canto, né, a nosso canto tem de ser destinado a glorificar essa pessoa suprema. Tá? Então, o objetivo, né, de ter o conhecimento acadêmico, conhecimento profundo, qual é o objetivo no campo da ciência, literatura, ou mesmo da filosofia ou teologia? Qual o objetivo se não for Sankirtana, né? Glorificar o Senhor Supremo, Krishna, como a pessoa suprema, e também motivar outras almas a aceitarem, né, Krishna como a pessoa suprema, de uma forma inteligente, não fanática, não dogmática. Então essa vai ser uma das premissas, né, mais fundamentais desse encontro Krishna West nesses próximos 60 dias, nos dias 20 a 23, 4 dias absortos. Quem não puder vir presencialmente, eu acho que a Sundarangi já está agendada, né, Sundarangi, para vir, já fez a reserva dela, algumas pessoas aqui já fizeram a reserva. Então, quem não puder vir pessoalmente pode acompanhar à distância, tá? Esse momento importante, né, de adquirir o conhecimento pleno, né, de Krishna como a verdade absoluta, e não cometermos, imagine mesmo grandes sábios cósmicos como Atri Muni, não tinha uma concepção clara de quem ele queria adorar, de quem ele deveria adorar. Aí aparecem 3 deuses para ele. Então eu trago essa problemática, vocês podem até fazer o comentário aqui, não sei se aí na região de vocês, é impressionante, né, como a gente percebe devotos perdidos ainda, achando que ainda tem além de Krishna, também posso adorar Ganesha, adorar Shiva, adorar uma entidade do candomblé, assim, e ficam perdendo tempo com essas, ou não gastando o seu tempo apropriadamente com o nosso Krishna, como eu cantei no início, né, da oração antes de iniciar a aula. Tem aquela oração, né, Rei Krishna Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, meu querido Krishna, o Senhor, né, Jagatpate, o Senhor do universo, o Senhor Pate, né, da criação, o Senhor de todas as entidades vivas, Krishna nosso Pai, Krishna Mata, Krishna Pita, Krishna Dana Pran, Krishna é o nosso Pai, é nossa Mãe e nosso único tesouro. Sabe, depois de tantos anos, é lamentável que muitos devotos, tudo bem que para uma pessoa iniciante, quem está começando, é compreensível que ela ainda está confusa, com a fé ainda em formação, em alimentação, mas para quem tem tantos anos de movimento, ainda não compreender que Krishna é nosso Pai, nossa Mãe, nosso tesouro,
Krishna, Rei Krishna Karuna Sindhu, Karuna, o amigo, né? Aquela pessoa que está plena de compaixão, Karuna, aquela que é o Dinabandhu, né? O nosso verdadeiro amigo, e o nosso Prana, né? O Senhor da nossa vida, tá? Então, desculpa aqui o desabafo, mas eu penso assim, que depois de tantos anos ouvindo sobre Krishna, mas ou se autoproclamando devoto de Krishna, mas se está ainda perdido com outras situações além de Krishna, é lamentável mesmo, tá bom? Então essa é a ideia aqui, essa história de Atri Muni me inspirou a dizer isso, porque ele mesmo sendo um grande sábio, ele ainda não tinha uma compreensão teológica completa, mas o mais importante, tá, gente, é essa sinceridade e pureza de propósito. Então, por isso o Senhor respondeu que, nesse contexto aqui, a essência da sua devoção, a essência da devoção não tem assim limitação, né, com o nosso entendimento acadêmico e intelectual. Tá? A grande esperança é que, não importa em que situação estejamos, nós temos de continuar mantendo a nossa fé e devoção ao Senhor Krishna. Tá bom? Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta. Então aqui é Sundarang. Achei muito interessante essa colocação que o senhor fez sobre essa falta de foco em Atri Muni, e fazendo alusão ao comprometimento de alguns devotos. Pedir ajuda aos espíritos desencarnados seria considerada essa postura indevida? Assim, existem rituais, né, ritos de fogo, por exemplo, Agnihotras, destinados aos ancestrais. Tá? Os devotos podem até fazer uso, tá, dessas tecnologias dos sacrifícios védicos disponíveis, né, na nossa literatura, porém, não pode, o que não é admissível é perder o foco. Então, tudo que a gente faz, por exemplo, uma palavra que foi utilizada aqui mais de uma vez, está aqui, ó, é Sankalpa. Está aqui, ó. Vou pegar aqui. Em vários momentos essa palavra Sankalpa foi citada. Sat Sankalpa Pasyate Brahman. Então aqui a palavra Sankalpa, aquele cuja determinação nunca se perde, Sankalpa. A determinação nunca se perde. E essa palavra Sankalpa, ela é utilizada no início dos rituais, é um procedimento, sabe? Então, San quer dizer juntos e Kalpa no tempo cósmico. Kalpa significa é uma medida de tempo, né? Kalpa. Uma kalpa significa as 4 eras, Satya, Tetra, Dwapara e Kali, a duração das 4 eras multiplicadas por 1000, que equivale apenas a um dia de Brahma, considerado aqui o Senhor do Universo também. Isso é considerado uma kalpa, que é o tempo de um dia de Brahma, que é uma dissolução parcial do Universo. Entende? Então, tudo que a gente faz é gravado assim nos anais, né, do universo. Sankalpa quer dizer isso, os primeiros mantras que são cantados durante os rituais, mesmo os rituais para os ancestrais, se canta os primeiros mantras. Geralmente a tradução dos mantras são exatamente assim, né? Idam Anantaya Idam Namama, Idam Achutaya Idam Namama, Idam Anantaya, né, Idam Namama. Ou seja, você vai cantando vários nomes, né, de Krishna
Idana Mamá significa é tudo para você, Ananta, e nada para mim. É tudo para você, Senhor Achyuta, e nada para mim. Então, antes de começar o ritual, o sacerdote ele já tem de declarar que aquele rito está destinado a Krishna, entende? Em última instância. E assim, naturalmente, né, os antepassados, os ancestrais se beneficiam. Então esse ponto foi trazido também por Prahlada Maharaja, quando ele recebe a bênção, né, de Nishinradeva. Nishinradeva dá uma bênção para ele e ele muito humildemente, ele podia ter pedido tudo, né? Mas ele simplesmente diz, olha, por favor abençoe o meu pai, tá? Aí Nishinradeva fala, não, fique tranquilo, porque como você é um bom devoto, um devoto puro, que está sempre dedicado a mim, 3 vezes 7 gerações de antepassados, passados, né, e futuros serão beneficiados. Tá? Por isso, a literatura védica, o Srimad Bhagavatam fala que quando nascemos, nós temos compromissos, já nascemos nesse mundo com dívidas primeiramente com os pais, por isso o Bhagavad Gita fala que a austeridade do corpo que nasce é honrar o pai, a mãe, os mestres, as pessoas idosas. Isso é austeridade física do corpo. E ali também se explica que, porque é uma dívida que nós temos. Então temos dívida com a sociedade em geral também, temos a dívida com esses sábios do passado, né, como esses 7 sábios que eu mencionei, e também temos dívidas com nossos desencarnados, com os espíritos desencarnados, com os antepassados. Mas a literatura explica que todas essas dívidas são pagas automaticamente se você se torna um devoto de Krishna, um bom devoto de Krishna. Então não é necessário fazer ritos paralelos ou adotar comportamentos, porque mesmo no Bhagavatam se fala, quando o Prabhupada descreve a cerimônia Shraddha, ele fala que é impossível, que a cerimônia Shraddha é a cerimônia que nós chamamos hoje de Antyestikriya, a cerimônia destinada aos antepassados, ou a pessoa que fez a passagem. Então, imediatamente quando a pessoa faz uma passagem, tem de se executar esse rito. Porém, Prabhupada fala que a cerimônia Shraddha, destinada aos desencarnados, elas são impossíveis de praticar, praticamente impráticas, né, para Kali Yuga, e não recomendadas, né, para esse momento da Kali Yuga que vivemos. E uma vez, por exemplo, né, um devoto perdeu, né, a mãe, era jovem e estava morando no templo e a mãe partiu. E ele foi muito triste para Prabhupada, perguntar para Prabhupada o que devo fazer, né, para minha mãe que partiu. Gostava muito dela, a gente tinha uma boa relação. Aí Prabhupada disse, olha, simplesmente, né, leia o 2º capítulo da Gita, a seção chamada Sankhya, que é o verso, leia do verso 12 do 2º capítulo ao 28 do 2º capítulo. Faça isso como rito. Prabhupada era muito simples e prático, né, quando se falava da questão dos rituais. Porque esse capítulo 2 da Gita tem a seção chamada Sankhya, que é o estudo analítico da matéria e espírito. Isso é matéria, isso é espírito. Os sábios do passado concluíram que não há continuidade para o inexistente e nem interrupção para o existente. Então, ali se fala, para aquele que nasce, a morte é certa. Para aquele que morre, o nascimento é certo. Para a alma não há nascimento e nem morte. E uma vez que ela exista, não há, assim, ela não vai ser interrompida, né? Então, Najayate
Mriyate vakadatim, nayam bhutva bhavita va nabhuya, ajonityo shashato yam purano, nahanyate hanyamane sharire. Então, para a alma, a alma ela passa continuamente, tá? Então, nesse verso que é Najayate, ela nunca morre. Mriyate, ela nunca nasce nem morre. Mriyate. Ela é não nascida, eterna, sempre existente, imortal, primordial, e a alma não morre quando o corpo morre. Ou seja, esses textos que Prabhupada supermencionou dá esperança, né, dá continuidade, entende? Então esse rito ao antepassado, aos desencarnados, eles são cumpridos automaticamente se você canta 16 voltas diariamente, os bhajans que executamos. Tem uma outra passagem interessante que eu lembro agora, Sundarang, que quando Prabhupada estava no planeta, logo no início, acho que em 66 ou 67, lembra no Prabhupada Lilamrita que conta-se a história dele tomar abrigo, né, pedir abrigo, foi ofertado, né, abrigo de uma mansão do John Lennon, que morava com Yoko Ono. Então os devotos ficaram um tempo numa mansão, na casa de caseiro, assim, né, que era uma casa confortável. Os devotos ficaram por um tempo ali. Só que o John Lennon tinha um casal que cuidavam da casa, que ele gostava muito. E a esposa do caseiro reclamava de ouvir fantasmas, ela via barulho de corrente na escada, e ela tinha muito medo e queria ir embora. E o John Lennon, ele contratou os magos ali da época, da década de 60, tinha muitos ocultistas, esotéricos, né? E nenhum deles conseguiu resolver a situação. E ela estava desesperada, querendo ir embora da casa. Porque os desencarnados, né, quando têm apegados, eles ainda ficam perturbando, né? Inclusive o Prabhupada fala que os nossos líderes atuais, os grandes líderes, eles são dominados, controlados por esses fantasmas ou desencarnados. Aí Prabhupada, quando ouviu isso, falou, deixa que a gente resolve essa situação. Aí ele disse para os devotos fazer um Sankirtana, né, sair cantando em volta da casa, nos cômodos da casa, e colocando a nossa água benta, né, que é a água Maha-água oferecida para a deidade com Tulasi. Aí os devotos começaram a jogar a água em volta de toda a casa, e também colocando a força do Mahamantra, né, Hare Krishna. Cantaram, assim, fizeram um Kirtana, e milagrosamente, no outro dia, os bhutas, né, os fantasmas foram embora. A mulher ficou tranquila e nada mais ocorreu. Então é dito no Bhagavatam, tem um texto que fala Apana Sansritingoram Yanama Vivashogrinam Tatasyado Vimutieta Yadbibeti Swayambhayam. Swayambhayam quer dizer o medo personificado. Tem medo do Mahamantra Hare Krishna. É dito que os seres vivos encarnados podem se libertar Sansritingoram, dessa rede do Sansara, simplesmente cantando, mesmo que inconscientemente. O poder do Mahamantra Hare Krishna, ele atua tão fortemente que mesmo inconscientemente, mesmo sem saber, a pessoa ela se purifica, porque o Mahamantra Hare Krishna, ele é Swayambhayam, ele é temido pelo maior medo. Então, mesmo os desencarnados, que invisíveis, são seres espectrais, eles, quando ouvem o poder do Mahamantra Hare Krishna, ouve o som, né, de Hare Krishna, o som que é dotado de toda a potência, Nijasarava Shakti, eles fogem com medo do Mahamantra. Então, o grande rito é esse, tá? Além de toda a questão tecnológica dos rituais, que só vão dar certo se tiver o canto do Hare Krishna, do Mahamantra Hare Krishna. Então, para quem não tem a possibilidade de fazer um ritual,
Cante Hare Krishna, que esse é o maior ritual, o somatório de todos os mantras. Ok? Eu me lembro também, uma vez eu morava num templo, numa encruzilhada, no litoral Santos. Era uma encruzilhada mesmo, né? Então, era muito comum a gente acordar de manhã cedo e se deparar com aquelas oferendas, né, da galinha morta lá, tinha aquele monte de garrafa de cachaça, vela preta acesa, e na encruzilhada, bem na porta do templo, em Santos, Rua Nabuco de Araújo, acho que com a Frei Vital, no Canal 4, em Santos. Morei lá muitos anos. E o presidente do templo, que era o Jai Gokula, ele vinha de uma família de médiums, né? Ele era médium, deve ser ainda, né? E o Jai Gokula é a família seguidora de Allan Kardec, e então ele era muito sensível, né? E um dia, de madrugada, né? Ele conta que teve uma legião assim de fantasmas que entrou no templo. Uma turma grande entrou mesmo, e aí ele acorda assim desesperado, cantando Panishinradeva e cantando Hare Krishna, todos os devotos, e ele conta que viu a turma indo embora. Essa turma fugia assim, sabe? É isso. Muito obrigado, gente. Hare Krishna. Mas é comum os devotos fazerem a cerimônia de Shraddha para seus antepassados. Inclusive, eu mesma fiz para minha mãe, que faleceu há poucos meses. Beleza, muito bom. Se conseguiu fazer. A cerimônia Shraddha você não fez, é muito longa ela, né? Você pode ter feito a cerimônia Antyestikriya, que é mais simples, né? Uma cerimônia de fogo. Às vezes os devotos dão o título cerimônia Shraddha, mas se você lê no Bhagavatam a descrição, creio que no terceiro canto, ela é muito complexa e difícil. Ela demora anos para ser concluída. É muito complexa, tá bom? Mas é isso aí. Se você teve a oportunidade de fazer, as cerimônias de fogo são muito poderosas. Eu sou testemunha disso. Já fiz várias cerimônias também para devotos que fizeram a passagem, para familiares que fizeram a passagem. Primeiro que você ressignifica o luto, você sabe lidar com o luto de uma forma mais profunda, e outra que você consegue tocar a sua vida, né? Lidando com a saudade ou a dor do luto, tá bom? Hare Krishna, muito obrigado, gente. Que tenham um ótimo fim de semana. Hare Krishna.